Doppler eu falei para vocês, né, que fiquei envergonhado algumas vezes com ele, porque na aula de vibração e acústica lá na Federal, logo tu tá numa quarta, quinta fase de engenharia mecânica, tem essa matéria, vibração e acústica. Aí eu lembro do professor chegar todo envolto numa névoa de mistério, depois eu percebi que ele estava com dor mesmo. Ele estava tomando um remédio para dor, e aí até pedia, pessoal, eu tô meio grog e tal, remédio para dor, estava com pedra no rim. Mas o cara era legal, era divertida a aula dele. Aí ele sempre falava, né, que as vibrações são algo misterioso e tal, pá, vibração. E aí, numa hora que a aula começou a ficar mais, que merecia algum comentário relacionado à música, ele mesmo estava citando alguma coisa, eu perguntei, que era uma coisa que eu tinha dúvida. Embora as pessoas me falassem das pessoas que têm ouvido absoluto, de a pessoa escutar um barulho e conseguir dizer qual é a... Não quer dizer que a pessoa esteja contando a frequência, né? Mas ela consegue dizer qual é o tom, certo? Qual é a frequência múltipla de um certo valor, ao menos ela consegue dizer, né? Quando eu fiz a pergunta para ele, sim, professor, que história é essa do ouvido absoluto, né? Existe isso? Aí ele deu uma tirada de sarro. Ele, claro. Sim, a pessoa vai lá escutar 23 Hz, 149 Hz. Aí a galera deu aquela risada, eu dei aquela murchada. E aí fiquei na minha, né? Depois eu fui até pesquisar sobre o assunto. E para meu alívio, eu não estava louco, porque tinha, né, conhecido os meus músicos, bons músicos da cidade, que falavam, né, tocar com fulano é um saco. Tu não convida o cara para tomar trago na tua casa. Porque ele vai chegar lá, vai dizer que a geladeira está em Ré menor, pede para desligar a geladeira, é um saco. Então tu vê, né, é até folclórico o sujeito que tem ouvido absoluto. Por isso que eu achava que não era sacanagem. E para meu espanto, o efeito Doppler foi descoberto por músicos. E provavelmente músicos com ouvido absoluto. Olha que viagem. A música nos Estados Unidos, ela se desenvolveu mais rápido que em outros lugares, em uma certa época, por causa das ferrovias. Certo? Então os músicos que pegavam muito trem logo perceberam, aqueles que tinham ouvido um pouco, né, mais treinado, que o trem parado, apitando, tinha um tom diferente do trem, do mesmo trem apitando enquanto passeava pela estação, passava na frente da estação. Ou seja, o efeito Doppler, cara, está relacionado com essa situação, na verdade, com a capacidade auditiva um pouco mais acurada de algumas pessoas. A questão da UFSC que nós resolvemos ontem falava que o som emitido pelo violão não seria alterado, a percepção que a pessoa teria desse som não seria alterada se a pessoa se deslocava em relação ao violão, certo? Nós sabemos que o som dos carros que passam por nós hoje no dia a dia muda de tom quando eles passam por nós. É clássico, vem mais grave e quando passa por vocês, bem na hora que passa pela tua frente, muda para agudo. Clássico barulhinho, certo? Nos desenhozinhos e tudo mais, né? Vocês viram? Galera, isso é que é efeito Doppler. Efeito Doppler é o fato de a frequência que o observador percebe ser diferente da frequência da fonte verdadeira. O cara que está com o som alto e passa na tua frente, fica nítido também, né? A música não está honesta nem na hora que ele está aproximando, nem na hora que está se afastando. Só com o carro parado tu escutaria a música com a frequência adequada. Olha que interessante. Só que tu já viu o som se propagando para cima de ti? Eu não vejo, só a pessoa berra comigo e eu respondo, eu não vejo o ar sacolejante para cima de mim. Ou seja, eu acho que é difícil para o aluno visualizar o efeito Doppler usando o som. Então eu vou fazer uma comparação. Vamos usar as ondas do mar para entender o efeito Doppler. Imagina que eu estou na beira do mar e estou com os pés na água, de tal forma que eu sinto umas ondinhas chegando. Lembra? Se eu corro para cima das ondas, eu, observador do mar, corro para cima das ondas, a frequência aumenta. As ondinhas vão bater mais rápido em mim. Simples assim. Se eu começo a me distanciar do mar, se eu começo a fugir das ondinhas, o intervalo de tempo entre uma bater em mim e a próxima bater em mim vai aumentar. Vocês aceitam essa ideia? E é uma ideia que dá para visualizar, né? Que não é nada abstrata, é palpável essa ideia. Uma ideia talvez um pouco mais bizarra seja tu considerar que o mar pode se deslocar para cima de mim e o mar pode se afastar de mim. Beleza? Se fosse uma piscina, bota umas rodinhas na piscina, não dá nada. Tranquilo.
Né? Mas vamos pegar o mar de uma vez, a gente está usando o cérebro, né? Nesse momento eu chamo Deus para deslocar o mar para a gente. Sim, o barbudo. Ele chega lá, olha eu pecador me banhando nas águas que ele mesmo projetou e fala não, e afasta o mar de mim. O que tu acha que ia acontecer com a frequência das ondas que batem no meu pé? Vai diminuir ou aumentar? Né? Na hora que ele começa a afastar o mar de mim, para a próxima onda chegar em mim vai demorar mais tempo, né? A frequência diminui, o tempo entre uma onda e outra aumenta, beleza? Ou de repente irritado, não, e joga o mar para cima de mim de uma vez para resolver o problema, certo? Quando Deus jogar o mar para cima do observador, obviamente a frequência das ondas aumenta. Tranquilo? Certo? Tranquilo, né? Aceitável essa ideia? Vamos pensar agora na caixa de som e no cara que está escutando, que também vai continuar sendo chamado observador. Se o cara corre para cima da caixa de som, o som tende a ficar agudo, aumenta a frequência. Se o cara foge da caixa de som, corre para longe da caixa de som, o som tende a ficar grave, diminuir a frequência. Tudo bem? Por que eu não percebo isso, professor? A caixa de som está tocando lá em casa, eu faço isso, eu não percebo. Porque o caminhar dá uma velocidade muito pequena comparada com a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Um carro já a 72 km por hora dá 20 metros por segundo, já vai dar uma alteração de frequência razoável. Então não pensa que basta tu caminhar que um vai escutar tudo diferente, não. Precisa ter uma velocidade, né, comparada com a do som no ar razoável. Tem duas perguntas. A primeira é que agora que a pessoa estava falando disso, e se a caixa de som onde o som estiver sendo emitido estiver na temperatura próxima de zero, e a temperatura foi aumentando tipo, muito, ela vai aumentando a velocidade? Sim. Tipo, normal. Exatamente, a frequência vai se manter, mas o lambda vai mudar. E se eu estiver em um mundo imaginário onde eu consiga acompanhar, correndo a mesma velocidade do som naquele momento, o que eu vou escutar? Não vai escutar. Não vai escutar Porque nada. a frequência vai estar tão abaixo da frequência audível, que é o 20 Hz, que tu não vai escutar. Perfeito. Ótima pergunta. Uma questão criativa. Olha só. Não, é que é interessante isso, né? Se a pessoa pudesse acompanhar, mas pode botar num carro, pode estar num avião e acompanhar, certo? Sem problema nenhum. Outra coisa, se eu estou parado e a caixa de som se aproxima de mim, a frequência, se a caixa de som se afasta de mim. Resumindo, quando há aproximação, a frequência tende a aumentar. Quando há afastamento, a frequência tende. O primeiro passo foi dado para vocês entenderem o efeito Doppler. Segundo passo, x sobre y. Se eu aumento x, o que acontece com o resultado dessa fração? Se eu diminuo x, lógico, ninguém erra isso. Agora a parte de baixo é mais perigosa. Se eu aumento o valor de y, o resultado nitidamente diminui. Se eu diminuo o valor de y, o resultado aumenta. Tranquilo para vocês? Então está resolvido. Então tu vai entender com toda tranquilidade a fórmula do efeito Doppler. Olha que bonita esta fórmula. Essa fórmula ela pode parecer assustadora, mas fica tranquilo, porque olha só os nomes das coisas. FO é frequência do observador. Logo, FF da fonte. Tranquilo? VS, velocidade do som. VO, obrigado. VF. Cara, eu vou te fornecer, via de regra, pode mudar. Eu vou te fornecer a frequência da fonte, vou te fornecer a velocidade do som, que tu já até deve ter noção de que é por volta de 340 metros por segundo, e vou te fornecer as velocidades tanto do observador quanto da fonte. Eu te pergunto, qual é a frequência que o observador escuta? Qual é o perigo? Tu só tem que decidir entre o mais e o menos, tanto em cima quanto embaixo. Quantas são as possibilidades de decisão? 4. 4 possibilidades. Mais, menos, mais, menos, mais. Cara, tem aluno que quer decorar as 4 possibilidades. Eu acho isso uma loucura total e completa. Eu acho muito mais fácil tu simplesmente usar o bom senso de tu, porque tu sabe quando a frequência aumenta, quando a frequência diminui. Certo? E tu sabe que uma fração, quando é que aumenta em cima, quando é que aumenta e diminui embaixo em cima. Pronto, usa só isso.
Então vamos desenhar as 4 possibilidades. Vamos desenhar as 4 possibilidades e vamos selecionar os sinais. Carro de som é o Nobito com uma caixa de som em cima. Aquele ali tá... É turbo. Ai, meu Deus, afinal eu consigo. É quem tá arrancando. Ih, encostou. Ô, professor, Ah. não consigo unicórnio. Ah, vamos considerar isso uma tartaruga. É que na verdade, tu vê, ele primeiro analisou uma situação com uma fonte parada. Depois analisou a situação com a fonte. Eu acho que ele está querendo incluir a dedução da fórmula. Mas a UFSC vai fornecer a fórmula sim para vocês. Pode ter certeza. Tá? Mas bacana a observação. A apostila ela mostra primeiro situações mais fáceis de compreender. Vamos botar o escutador, né, que a gente vai chamar de observador, mas ele é o escutador. Certo? As orelhinhas para mostrar que ele está escutando bem. Eu tenho certeza que vocês falaram que foi só eu, cara, que Legal, né? Uma leve deformidade. Ó, galerinha, quais são as possibilidades? Né? Velocidade do observador, velocidade da fonte. Pode ser, né? Pode ser velocidade do observador e da fonte. O observador fugindo do carro, o carrinho indo atrás do cara. E ainda, o carinha fugindo do carro e o carro fugindo também. Essas são as possibilidades. Concorda comigo? A técnica que eu acho mais legal para tu decidir entre o mais e o menos é simplesmente tu ignorar o movimento de um dos caras primeiro e pensa no movimento do sujeito. Decide o sinal dele. Depois, ignora o movimento do observador, pensa no movimento da fonte. Decide o sinal. E é um golaço. Quer ver? Olha só. A fórmula é assim, concorda comigo? Só tem que decidir entre mais ou menos. Se tu chutar, tu tem 25% de chance de acertar. E eu fico puto da cara com isso. Um absurdo. Tu não vai chutar. Esquece que o carro está andando, meu querido. O orelhudinho correndo para cima do carro. A frequência tende a aumentar ou diminuir? A aumentar. Para aumentar eu vou usar mais ou menos? Meu Deus. É tranquilaço. E esquece que o carinha está correndo. Pensa no carro. O carro correndo para cima do sujeito. A frequência tende a aumentar ou diminuir? Tende a aumentar. Para aumentar embaixo eu uso mais ou menos? Menos. Para aumentar eu uso menos. Essa é a parte perigosa. Porque diminuindo o número de baixo que aumenta o resultado. Beleza? Fechou? Essa situação, a fórmula não muda, meu querido, é igualzinha, igualzinha. Tu só tem que decidir entre o mais ou o menos, a tua vida tá fácil. Pensa primeiro no carinha, correndo para cima da caixa de som, aumenta ou diminui a frequência? O movimento dele tende a aumentar, mais ou menos? Mais. O movimento da caixa de som fugindo do observador, a frequência tende a aumentar ou diminuir? Tende a diminuir. Para diminuir, usa mais embaixo para diminuir. Porque aumentando o número de baixo, diminui o resultado. Beleza? Certo? F, O, F, F, V do som, V do som, V do observador, V da fonte. Olha para o observador, ele fugindo da fonte, a frequência tende a diminuir. Para diminuir em cima, menos. Fonte indo para cima do observador, a frequência tende a aumentar. Nesse caso, para aumentar, menos. Aumentar embaixo é menos. É só lembrar das frações. Finalmente, frequência do observador, frequência da fonte. Velocidade do som, velocidade do som. Observador, fonte. O carinha fugindo da caixa de som. Frequência tende a diminuir. Eu não posso garantir que vai diminuir. Tende a diminuir. Certo? Menos para diminuir, menos. Fonte, se afastando. Ah, agora vai ter que diminuir, porque os dois fazem movimento que tende a diminuir, né? Então vai ter que somar para diminuir. Que viagem. Porque aumentando o número de baixo, diminui o resultado. Fechou todas as possibilidades? Tivemos que decorar alguma coisa? Não. O quê? Que tende a diminuir ou aumentar. Não, porque tu já foi pro mar. Tu já foi pro mar. E agora, ainda mais faz um tempão que tu mergulha, né? Aí o cara chega no mar
e fica parado de certo, com as aguinhas, com a ondinha. Ainda mais tu. Eu na tua idade chegava no mar, mas eu nem esperava. Eu já chegava de longe correndo, já caía. Clássico. É uma delícia, uma delícia. Claro, depende do tamanho das ondas da praia em que tu tá, né? Porque tem umas praias, meu querido, que assim tá raso, do nada, o mar tá baixinho, de repente vem a onda, e dá uma paulada pra baixo já. Cara, as primeiras vezes que eu fui em umas praias mais cabreiras dessa, é assustador, tu não tá acostumado, né? Aí tu vai levar o teu filhinho pra tomar banho numa praia dessa, perigosíssimo, cara. Do nada, vem uma coisa e pá, fecha em cima do carro. Bizarro. Muito bem. Tarefinha, anota a tarefinha, deixa eu ver. Licença. Depois cai. Pô, mas Página 20. Página 20 tem da UFSC, tem da UDESC, tem da Federal do Paraná, tem para todos os gostos. São poucas questõezinhas. Sentiu uma dificuldadezinha, errou muitas dessas questões? Faz uma paginazinha a mais, traz as dúvidas amanhã que a gente já resolve. Sim, não, mas é porque eu estava pensando em... Nós só fizemos uma aulinha, né? São 2 aulas. fazer a apostila 10, depois eu Acabou. Agora... Não. A pressão é grande, vocês... Caros telespectadores, a pressão é grande, meus queridos, mas não vamos nos dar por vencidos.